com vocês hoje para falar um pouco sobre paper, publicação científica, que também pode servir para quem está entrando na pós-graduação, no mestrado, no doutorado, ou para quem tem interesse no futuro em se tornar um pesquisador, né, vir a trabalhar, fazer um pós-doutorado mais para frente, trabalhar numa universidade pública ou privada. Eu fiz aqui uma apresentação e eu vou compartilhar ela agora. Aí eu peço a gentileza, Danilo, por favor, me avise se você estiver vendo aí a minha tela, que agora eu já não enxergo mais vocês. Tá apresentando no modo de apresentação, correto. Tá ótimo. Então, pessoal, vou fazer aqui uma fala de algo que eu gosto bastante de conversar, né, que é sobre pesquisa acadêmica. E depois, então, no final, se vocês tiverem dúvidas, né, vai ser muito legal a gente poder conversar. Então, essa fala que eu organizei é transformando dados em artigos, o roteiro para publicar em bons periódicos, né, em bons journals, em boas revistas. O que eu considero uma boa revista? Uma revista que ela está bem indexada, né, no Web of Science, no Scopus, que tem uma audiência, que essa audiência saiba que o que está ali publicado é algo relevante, né, não é uma pesquisa, entre aspas, fraca, né, que tem um rigor por trás. Então, é mais ou menos nessa linha que eu vou falar. Uma breve apresentação minha, né, apesar de eu não ser nessa área de biologia, eu sou ciências sociais aplicadas de forma geral, então, talvez várias coisas que aqui eu vou falar sejam do meu contexto, depois vocês podem trazer para o contexto de vocês. Eu acredito que aqui nós tínhamos uma plateia de várias formações, né, para a gente entender junto no final se faz sentido ou não o que eu estou falando. Eu sou formado em administração pela Universidade Federal de Santa Maria, sou mestre e doutor em agronegócios pela URGS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Estou falando aqui de Porto Alegre hoje. Vocês estão vendo aqui que eu estou de casaco, eu estou sempre tomando meu mate, né, quando eu falo essas palestras, e quando eu falo de forma online. Eu não sei se é muito comum da região que vocês estão me escutando, mas o meu companheiro sempre é uma cuia com mate. Eu fiz, então, doutorado em agronegócios, e depois, quando eu estava terminando esse doutorado, eu fiz um outro doutorado em administração na Unicinos, que é a Universidade do Vale do Rio dos Sinos, que é uma universidade particular aqui da minha região. Atualmente, eu sou professor de finanças da URGS, faz mais ou menos um ano e um pouquinho que eu estou aqui na URGS. Antes eu sou natural do Rio Grande do Sul, mas eu estava em um concurso na UFG, na Federal de Goiás, no campus de Goiânia. Sou professor do programa de pós-graduação em administração aqui da URGS e também sou editor associado aqui da nossa revista de administração, que é a READ, né, que é a Revista Eletrônica de Administração. Feita essa apresentação, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, de publicação científica, de impacto, de pesquisa, eu não tenho redes sociais, eu não tenho Instagram, mas para quem tiver interesse, volta e meia eu coloco informações desse tipo no meu LinkedIn. Então aproveito aqui e já faço um merchan. Quem quiser seguir aqui no meu LinkedIn é só colocar Christian Foguesato, que com alguma frequência eu coloco esse tipo de informação. Voltando então aqui para minha fala, eu gosto de começar com esse slide aqui. Para a gente publicar um artigo, o que é um artigo, antes de tudo, né? O artigo, ele é a tradução do nosso esforço de um determinado período, 2 anos, 3 anos, meio ano, sintetizado em algumas páginas, que vai ser publicado numa revista, para disseminação do conhecimento. O artigo científico, então, ele serve para que nós possamos ler os trabalhos de outros pesquisadores, apropriarmos o conhecimento, e nós também possamos divulgar as nossas pesquisas. Então, um trabalho científico,
ele busca desenvolver o conhecimento, ele está relacionado com fazer ciência, né? Até aqui já se sabe, e no artigo científico, muitas vezes tem algo que está na vanguarda, uma nova descoberta. Os cientistas, os pesquisadores, eles publicam um artigo científico visando, então, disseminar as suas descobertas. E essas descobertas, elas podem ser úteis em diversos campos científicos. E esse slide aqui diz o seguinte no título: não adianta só ter bons dados. No meu campo, aqui nas ciências sociais aplicadas, muitas vezes, quando alguém vai fazer uma pesquisa, por exemplo, de comportamento do consumidor, para identificar por que as pessoas compram celulares, e fez uma amostra, um questionário com 20 mil respondentes, 20 mil consumidores. Poxa, 20 mil é muita gente. Mas de nada adianta tu ter 20 mil respondentes se o teu trabalho ele fala em todas as outras coisas, ou em várias outras coisas. Tá? Então, não é suficiente termos bons dados, termos uma amostra representativa. Isso é um pilar muito importante, mas não é suficiente. E aqui eu trago alguns pontos que eu considero relevantes. O primeiro, clareza no problema de pesquisa. Um dos nortes para a gente desenvolver a nossa pesquisa é termos um problema que ele seja relevante. Né? Por exemplo, o Christian, aqui na minha área, eu gosto muito de entender por que os jovens compram ou não compram celulares, hipoteticamente, né? Não é o que eu estudo. Mas às vezes, eu gosto disso, mas talvez seja um conteúdo, seja um assunto que já está extremamente batido. Então não é porque eu gosto que realmente é uma pesquisa relevante. Eu tenho que tentar buscar algum problema que pouco se saiba, né? Que esteja na vanguarda do conhecimento. E como é que eu sei se isso está na vanguarda do conhecimento? Muitas vezes, né, quando eu dou matérias de metodologia, de pesquisa, eu falo para os alunos, olha, dá uma olhada nos artigos que tu está lendo, esses artigos recentes. No finalzinho do artigo, muitas vezes vai ter a limitação dele. E essa limitação diz assim, olha, os pesquisadores chegaram até aqui, mas ainda dá para fazer isso e aquilo. Opa, então ali tu já começa a ter uma ideia do que pode estar sendo feito, o que está na vanguarda do conhecimento. Tá? Então, um problema interessante, isso é uma coisa muito importante. Depois, uma fundamentação teórica consistente. Muitos artigos, os mais práticos, eu acredito que na área em várias de vocês não fazem essa parte mais teórica, que é muito comum nas ciências sociais aplicadas, aonde a gente tem ali um capítulo, às vezes uma página ou duas, fazendo uma fundamentação do que é que já foi publicado. E nessa fundamentação, eu como editor da READ, acho muito importante que o autor, ele coloque os clássicos, os principais nomes da área, aqueles caras que criaram as teorias, mas que também cite os artigos relevantes, 2000 e atuais, 2022 para frente. E aqui, quando tu coloca os clássicos, né, é muito legal você cita um clássico, aquele autor que foi importante para a tua área do conhecimento, só que tu cita e muitas vezes tu não lê o artigo dele, tu não lê o livro, tu não lê o paper, tu cita porque todo mundo cita. Se possível, né, tira um tempinho e vai um pouco mais a fundo para tu entender essa teoria, leia com mais profundidade. Não precisa ler o livro inteiro ou o artigo inteiro. Mas quando a gente vai atrás desses caras que criaram essas pedras filosofais e a gente começa a entender um pouco a mais, nas próximas vezes que a gente vai escrever, a gente vai ter um aprofundamento melhor. E mesmo para a gente vai aprender um pouco mais da teoria do arcabouço teórico que nós estamos nos baseando. Tá? Terceiro ponto que eu acho muito importante, a metodologia apropriada. A metodologia é o coração do teu artigo, da tua dissertação, da tua tese. Quando vem um artigo para me revisar, para eu revisar, a primeira coisa que eu olho no artigo, ou na dissertação, ou na tese, ou no TCC, se tiver gente da graduação aqui assistindo, é o método. Na minha visão, se eu não conseguir entender o método, se eu não conseguir replicar o método, se tiver faltando informação ali, eu nem sigo a leitura, para mim terminou ali o artigo, ou a dissertação, ou a tese, ou o TCC. O método,
ele tem que ser replicável. A ciência, ela busca a replicação. Se alguém de vocês faz um artigo e uma pessoa lá da Rússia quer replicar esse artigo e lendo o trabalho de vocês não consegue, o artigo de vocês tem um problema. E tem um problema muito sério, porque tem um problema no coração. Então, o método tem que ser uma parte extremamente detalhada. A análise, a amostra tem que ser muito bem explicada, as análises extremamente bem fundamentadas, para que qualquer pessoa no mundo, inclusive uma lá na Sibéria, na Rússia, consiga pegar um trabalho feito aqui em Ribeirão Preto e replicar lá na Sibéria. Quarto ponto muito importante, as conclusões elas precisam estar coerentes com os resultados. Nada de lá no final do trabalho, naquela parte que tu vai pôr as conclusões, tu vir com alguma coisa nova, que tu não falou em nenhum momento, mas por algum motivo tu falou nas conclusões. As conclusões devem ser os principais achados que a pesquisa teve, baseado nos resultados. E por fim, eu deixei aqui em vermelho, que parece ser uma coisa muito fácil e tranquila, mas é que eu vejo muitos erros, é na forma que o texto está escrito. Tá? Um texto acadêmico, ele é diferente de um texto publicado num relatório, publicado num jornal, numa revista, na Caras, na Veja, e assim por diante. Ele tem que seguir algumas diretrizes, que eu vou mostrar agora para vocês nos próximos slides, o que eu acho que está errado aqui, tá? E como a gente melhora para evitar esses erros. Tá? Antes, nesse próximo slide aqui, ó, como é que a gente vai escrever bem um texto, então? Nossa, então, eu vou começar a falar aqui a palavra texto, mas entendam como artigo, dissertação, tese e também trabalho de conclusão de curso de graduação. Revisa várias vezes o teu texto, tá? Não se angustie se num dia tu conseguir escrever um parágrafo, tá? Eu lembro que quando eu estava fazendo a minha dissertação, o meu orientador falou assim, Christian, cria uma meta, faz 2 parágrafos bons por dia. Se tu conseguir 2 bons, aí tu vai passear com o cachorro, vai tomar uma cerveja, mas faz essa meta. Aí, pelo menos, eu tinha uma âncora. Olha, hoje eu consegui 1. Então, eu fiquei devendo. Mas daí, no outro dia, eu consegui 3. Beleza, então, meio que balanceei. Ah, hoje eu consegui 3. Então, amanhã eu vou fazer um só. Vou fazer mais tranquilo. Então, não se angustie se não está rendendo a escrita. É super normal. Tá? É super normal. Super, super normal. Tá? E aqui eu também trago uma coisa bem legal, que é evite repetições e frases muito longas. E dito isso das frases muito longas, eu gostaria aqui de dar para vocês 30 segundos para vocês lerem aqui, que esse slide aqui ele tem uma coisa errada. Nesse último parágrafo aqui, onde está passando o meu mouse. Então eu peço a gentileza de vocês, eu até vou cronometrar aqui, ó, 30 segundinhos. Leiam só o último, que começa com assim. Vocês agora não conseguem me responder por áudio, né, mas podem escrever no chat. O que vocês acham que tá de errado? Eu vou começando agora, então aqui 20, 30 segundos. Bom, pessoal, para quem já leu e ainda não consegue responder o que há de errado nesse slide, eu vou fazer um exercício aqui com vocês agora. Eu vou ler em voz alta esse último parágrafo. E talvez quem não percebeu o erro, talvez a maioria de vocês não tenha percebido, talvez vários tenham percebido, se eu ler em voz alta esse último parágrafo, que está relacionado com frases longas, vocês percebam. Então, eu vou ler agora. Assim, novas percepções educacionais centradas no aluno a fim de ministrar o ensino para um público heterogêneo e que atenda à necessidade de cada educando foram marcadas por medidas apoiadas na formação continuada de docentes na produção e distribuição de material especializado como instrumentos que auxiliem na descoberta de metodologias alternativas para o benefício dos educandos. Gente, olha só que frase super gigante e que vocês devem ter entendido
compreendido muito pouco. Não é isso, é isso que está de errado. Uma frase grande dessas, que deve ter aí umas 60 palavras, mesmo que me fosse útil aqui para o meu trabalho, eu teria que ler, reler e reler mais uma vez, para começar a entender. Vejam que aqui, mais ou menos na medida apoiadas, eu perdi o fôlego, tive que puxar a respiração e começar de novo. Né? Então, é isso que está de errado. Na nossa língua portuguesa, uma frase dessas aí de 60 palavras, sem nenhum ponto final, o ponto final está só aqui, ó, no finalzinho, é errado. Num texto acadêmico de bom nível, 15, 20 palavras, ponto final, ou pelo menos um ponto e vírgula, para dar uma pausada para o leitor ele puxar o ar e seguir. Tá? No idioma inglês, também é na casa de umas 15, 20 palavras, tem que dar um freio, ponto, ponto e vírgula. Procurem qualquer artigo que vocês considerem muito bons, numa revista boa internacional. Muito dificilmente vocês vão achar uma estrutura desse jeito assim, que não tem um ponto final. E é uma frase extremamente longa e de difícil entendimento à primeira vista. Tá. E aqui tem mais uma outra questão importante do que está errado aqui. Isso daqui tudo é um parágrafo. E um parágrafo, se a gente for ver a definição de parágrafo no dicionário, é um conjunto de várias frases que possuem lógica. Primeiro uma frase, ponto, outra frase, ponto, uma terceira frase. Aqui é uma única frase. Tá? Não tem nenhum problema lá de vez em quando tu criar um parágrafo com uma única frase. Mas o tempo inteiro com uma frase super longa vai dificultar muito o entendimento do leitor. Então aqui, para vocês saberem se vocês estão fazendo um parágrafo uma frase muito longa, faz esse exercício, lê em voz alta. Se você perdeu o fôlego e não chegou num ponto, ou num ponto final, num ponto e vírgula, tem um problema aí na tua estrutura. Tá. E aqui tem mais um erro aqui nesse outro slide. Eu gostaria que vocês olhassem simplesmente aqui o primeiro parágrafo, o segundo parágrafo. Só esses dois. E eu vou dar aqui mais um tempinho para vocês olharem. Esse erro já não é tão gritante, mas é uma coisa que a gente pode melhorar na nossa escrita. Bom, o problema aqui é o seguinte, enquanto que o slide anterior, ele peca no excesso, esse ele faz parágrafos extremamente sucintos, compostos também por uma única frase. Eu falei antes que um parágrafo é um conjunto de frases. Aqui são parágrafos com uma única frase bem curtinha. E aqui ainda tem um outro problema que, à primeira vista, pode parecer que o leitor ele não teve criatividade adequada para escrever os parágrafos. Ele começa assim, ó, nesse contexto, Nelson. E depois ele começa um outro assim, Almeida, 2004. E aqui mais para baixo, para Dessler, 2003. De novo, não tem problema lá de vez em quando tu começar um parágrafo dessa forma, conforme Nelson, segundo Almeida, para Dessler, mas o tempo inteiro, né, conforme, segundo, do ponto de vista, na percepção de fulano, de acordo com fulano, dá a impressão para o revisor e para o editor que vai revisar, aceitar ou reprovar o teu artigo, que faltou um pouco de gás aqui, que faltou força para tu discutir melhor, para tu formar melhor os parágrafos, para tu escrever melhor o início dos parágrafos. E vejam, sem ler qualquer parte do texto aqui, você vê que o texto ele não é muito elegante, porque ele é bem picadinho, né? 2 linhas, 3 linhas, 3 linhas, aqui é um parágrafo um pouco melhor, 3 linhas. Não existe uma regra de quantas linhas tem que ter um parágrafo. Mas eu acredito que vocês vão concordar comigo que aqueles parágrafos mais densos, 8 linhas, 10 linhas, 11 linhas, sem ler qualquer palavra, só vendo a estrutura no Word, no PDF, vocês de cara já acham que é algo mais elegante, mais trabalhado do que algo mais picadinho. Então aqui uma outra dica. Tu poderia aqui ter
um resultado, a melhor metodologia possível, com os dados mais incríveis dos teus resultados, escrever um artigo com esses dois problemas que eu acabei de falar, já não vai dar aquele impacto suficiente, e talvez nem vai passar pelo editor e pelos revisores. Então, muito importante, por isso que eu deixei em vermelho essa parte de como o texto tem que estar bem escrito. Tá? Dando duas pinceladas aqui. Aqui algumas dicas, tá, para a gente fazer, aumentar nossa chance, então, de êxito na publicação. Comece cedo, evite correrias, crie metas, que é como eu falei, no tempo da minha dissertação, eu tinha metas, 2 parágrafos por dia é o que eu queria escrever, tá, 2 parágrafos por dia. Atingir a minha meta, eu ficava muito feliz, e eu colocava metas realistas, né, poxa, eu vou escrever 4 páginas por dia, não, você não vai conseguir, né, nem um escritor que é escritor a vida inteira, e dificilmente ele vai escrever 4 páginas de qualidade num dia. E aí, quando tu cria uma meta que tu não atinge, como uma meta irrealista como essa, tu fica triste. Então, faça metinhas, depois faça metas maiores, que aí vai te dar essa sensação de que você está progredindo. Encontre um orientador. Isso eu deixei em maiúsculo e negrito. Um orientador que oriente de verdade. Tá? E seja parceiro do seu orientador. O orientador tem que ser nosso aliado. Tá? O meu orientador, eu sempre tive ótimos orientadores. E um me falava assim, amarre o burro conforme o dono. Primeira vez que ele me viu, ele falou, ó, eu trabalho desse jeito. Eu vou te deixar correr, eu te dou corda. Eu dou autonomia total. Se tu é um cara que gosta de autonomia total, para mim serviu. Eu sou uma pessoa que eu preciso de alguém que esteja me instruindo. Então, talvez eu tenha que procurar um orientador que esteja mais ali em cima, né? Então, descubra o jeito de o pesquisador que tu é e encontre um bom orientador. Tá? E no método, nas ciências sociais aplicadas, nós temos muito claro a divisão de métodos qualitativos, mais focados em entrevistas, né? Análises textuais, análises de discurso, e métodos quantitativos, que já é mais a minha praia, que é a estatística, né? Psicometria e ecometria. Ao meu ver, um bom aluno de mestrado e doutorado, ele tem que ser independente no método. Ele tem que saber mais do que o orientador no método. Tá? Porque essa independência, quando tu vai fazer uma dissertação, o artigo que tu é o primeiro autor, né, parte-se do pressuposto que tu tem um bom nível de independência sobre o assunto. Na tua dissertação e na tua tese, eu acho fundamental tu ter essa independência no método, porque ali tu vai saber o que tu tem de problema e o que tem de bom no teu trabalho. Tá? Então, é difícil estudar estatística? Pois então, o mestrado e o doutorado, não, se fosse fácil, todo mundo fazia, né? Mas também não é impossível, né? Não é impossível. Eu acredito que com quem sabe zero dessa parte de método, fazendo aí, tem um monte de curso online legal, tem um monte de matéria que vocês podem se inscrever onde vocês estão estudando, eu imagino, e aluno especial. Um semestre você já pega bastante jeito da coisa se você se dedicar, tá? E depois, para quem for aprender saber um pouco mais de estatística, que eu também trago a brasa para o meu assado, o mundo tem poucas pessoas, pelo menos nas ciências sociais aplicadas, que gostam do método quantitativo porque acham que é muito difícil. Dali a pouco tu vai estar fazendo consultoria, tu vai estar participando de palestra, tu vai estar trabalhando, pedindo, as pessoas vão vir atrás de você para orientar, coorientar, trabalhar num artigo, porque você sabe bem o método. Então, aprendam, sejam independentes no método que vocês estão se propondo. Tá? Só tem a ganhar, só tem a ganhar. Tá? Dito o que eu falei até agora, né, a publicação de um artigo científico serve para a disseminação do conhecimento acadêmico. No mundo da pós-graduação, existem 2 tipos de pessoas, né, principalmente doutores. Existe um tipo que pensa que é Deus e outro tipo que tem certeza, né? Brincadeiras à parte, é um mundo com bastante ego, né? Muitas pessoas, né, elas fazem o artigo porque elas querem ser mais citadas, né? E, ao meu ver, esse não é um princípio adequado para fazer uma pesquisa de qualidade.
né? A pesquisa de qualidade ela deve ser feita visando disseminar esse conhecimento, de preferência para o maior número de pessoas possíveis. Essa é a minha visão. Por isso que eu sou um grande entusiasta da publicação na língua inglesa. Porque a língua inglesa é a língua mais falada no mundo e o teu conhecimento ele vai ser difundido, então, para muito mais pessoas do que unicamente da língua portuguesa. De forma alguma, com essa fala, eu estou desmerecendo a língua portuguesa, né? É a nossa língua, né? Minha língua nativa. Mas, partindo do intuito de aumentar a disseminação do conhecimento, ao meu ver, é vital publicação em bons periódicos internacionais com idioma inglês. Tá. E aqui eu apresento para vocês um paper, né, do Albert Einstein, prêmio Nobel lá nos anos 1920, de uma revista de física aqui. E o Einstein, eu imagino, né, que quando ele fez esse artigo aqui, ele não estava preocupado na quantidade de citações, ou se alguém importante fosse ler o trabalho dele. Ele estava preocupado em disseminar os achados dele. Então, ele publicou aqui na Reviews of Modern Physics, né, uma revista em 1945, né, na edição de abril e julho. Então, olha que legal. Talvez o cientista mais famoso do mundo aqui, um artigo feito por ele. Já me organizando para a parte final do que eu tenho para falar para vocês, algumas coisas muito importantes, então, nessa seara do que eu estou falando, de dicas, informações para a gente publicar um artigo de impacto, ou ter mais chance de publicar. O título. O título, quanto mais sucinto e claro, ou quanto mais sucinto e chamativo, melhor. Às vezes, tu pode ter um trabalho magnífico, pode ganhar até um prêmio Nobel, mas se o título não chama atenção, um monte de pessoas lê o título, não gosta e passa para o próximo artigo. Olhem aqui 2 exemplos de títulos que referem-se ao mesmo artigo. E vejam se vocês concordam comigo que o segundo título é muito mais agradável ou que chama muito mais atenção. Então, o exemplo 1, elementos e procedimentos lógicos usados na elaboração de um artigo científico de qualidade. E o título 2, como escrever um artigo científico. Imaginem que vocês querem saber como escrever um artigo científico e vocês encontram um paper com esse exemplo 2 aqui. Esse 1, ele causa alguma ambiguidade, porque já de cara, eu já fico com uma confusão. O que é um procedimento lógico? O que é um artigo científico de qualidade? Qual que é a diferença aqui de elementos para procedimentos? Tem muita palavra, talvez ambíguas, fica um pouco confuso. Esse aqui não. Como escrever um artigo científico? Poderia ser uma pergunta, né? Como escrever um artigo científico? Imagina que vocês não sabem ou querem melhorar a escrita e encontram esse material. Esse primeiro aqui, vocês talvez não passariam para o próximo artigo, e esses aqui, muito provavelmente, vocês iriam clicar nele, né? Um resumo aqui. Então, falei do título, cartão de visitas. Resumo. Gostei do título, vou ler o resumo. Quanto mais curto o resumo e também mais chamativo, melhor. Tem um monte de revista aí que vai sintetizar, ou faça um resumo entre 150 e 350 palavras. Se possível, faz mais perto de 150. Né? Quem consegue explicar de forma objetiva o seu trabalho é porque realmente entende bastante do seu trabalho. Tá? Eu sou muito entusiasta de que resumo e a introdução, quanto mais sucinto conseguir fazer, trazendo as informações mais importantes e as lacunas, mais tu sabe, mais tu tem domínio sobre o teu tema. E isso vale também para quando eu estou nas bancas de mestrado e doutorado, eu sempre faço essa pergunta: qual que é a tua tese? E aí, se a pessoa começa a fazer uma historinha de qual que é a tese, ou na dissertação, conta toda uma historinha, é porque ela não sabe direito qual que é a tese. A tese, né? Olha, a minha tese, eu defendo que a adoção de práticas conservacionistas contribui para aumentar a riqueza no meio rural. Beleza, essa é uma tese. Mas aí, se a pessoa começa, olha, a adoção de práticas conservacionistas é uma coisa boa, porque ela
pode contribuir para mitigar erosão do solo, ela também contribui para que os passarinhos possam ir nas árvores e eles fazem ninhos e os passarinhos cantam e assim por diante. E conta toda uma história e não chega a lugar nenhum. Tá? Então, quanto mais sucinto e objetivo tu for nessa minha pergunta e no resumo, ao meu ponto de vista, mais tu entende tu tem domínio sobre o teu trabalho. Tá? Aqui a mesma coisa para introdução. Tá? Muitos editores apreciam introduções que vão direto ao ponto. Faz aqui um primeiro parágrafo trazendo o contexto, um segundo parágrafo trazendo as principais lacunas e um terceiro com o objetivo, justificando por que tu estudou aquele contexto. Não precisa mais. Tá? Vocês já devem ter percebido que eu sou muito, para mim, quantidade não tem nada a ver com qualidade. Tá? Às vezes, já aconteceu no passado, professor, eu vou te chamar para a banca, só que a banca de mestrado tem só 50 páginas a dissertação. Indiferente, por mim poderia ter 10 páginas se fosse um trabalho relevante. Tá? Então isso é uma coisa que eu prezo muito. Quantidade de páginas não é a mesma coisa que qualidade. Não vejo como sinônimos e não vejo como uma correlação positiva. Quanto mais páginas, melhor é o trabalho. Eu até penso que é o oposto. Tá? Metodologia. Não façam mini referencial teórico da metodologia. O que é um mini referencial teórico? É mais ou menos assim, pelo menos nas ciências sociais aplicadas. Começa assim, olha, esse trabalho, ele é uma pesquisa descritiva. Conforme fulano, a pesquisa descritiva é aquela pesquisa que descreve. Esse trabalho, ele também é exploratório. Conforme ciclano, a pesquisa exploratória tem como objetivo explorar um objeto que ainda se sabe pouco. Por fim, a pesquisa é de natureza qualitativa. Conforme Almeida, a pesquisa qualitativa leva em consideração a profundidade. Vocês viram que o que eu falei até agora, eu não consigo replicar nada. Eu estou fazendo meramente um referencial teórico ou uma revisão do que é pesquisa qualitativa, exploratória e descritiva. Como é que eu vou replicar isso? Não é assim que a gente faz. É bom que a gente saiba para que é qualitativo, quantitativo, exploratório e descritivo. Mas no método, eu tenho que fornecer os elementos para replicar. Olha, os meus dados são esses. Esses dados foram coletados aqui em Porto Alegre. Foram coletados do dia 17 de junho até o dia 20 de junho. Esses dados aqui, eles envolvem 600 questionários aplicados a alunos de pós-graduação em administração. Desses 600, 400 foram usados, e o restante foi descartado por falhas nas respostas. Beleza. Agora eu entendi o que é a amostra do meu artigo, ou do meu estudo. Método. Então, eu faço aqui a minha amostra, uma seção, e depois do método. Olha, com base nos dados descritos na seção anterior, usou-se uma regressão logística, conforme a equação 1. A variável dependente foi y, e as independentes foi x1, x2 e x3. Usou-se x1, porque conforme o fulano, x1 é importante. Usou-se x2, agora, desse jeito que eu estou falando, eu já consigo entender a amostra e o método. Agora, se eu estou lá no Sri Lanka, na capital do Sri Lanka, que é Colombo, e eu peguei esse trabalho feito em Porto Alegre, eu quero aplicar ou replicar no Sri Lanka, eu tenho informações. Então, é isso que a gente tem que fazer no método. Tá? Resultado e discussão, que é indo para a parte final do artigo. Eu faço junto ou separado? Depende. Muitas revistas, elas não têm uma norma, tu pode fazer junto ou separado. Quando elas não te dizem que tu pode fazer do jeito que tu acha melhor, eu acho bem mais difícil fazer separado. Primeiro só os resultados e depois um tópico só de discussão. Então, nesse slide aqui eu estou querendo dizer que tem diferença entre fazer resultado e discussão num único tópico ou resultado e discussão em dois tópicos. O primeiro de resultado e o segundo de discussão. E eu acho mais difícil fazer o separado. Por quê? Porque a parte da discussão é a parte de abstração do pesquisador. E, para mim, é a parte mais difícil de ser feita. Tá? Quando a gente faz junto com os resultados,
tu já está mesclando ali um pouco de resultado, então fica um pouco mais tranquilo de escrever. Mas é uma percepção, minha. Tá? Então a minha dica é, se você está iniciando, né, você ainda é mais júnior, faz junto. Mas se você já tem muita leitura e você tem um bom nível de abstração, talvez seja legal fazer separado, tá? Qual que é, eu só tenho mais esses 2 slides aqui, qual que é a sequência, então, que eu escrevo um artigo, dado o que eu falei para vocês? Eu já tenho os meus dados coletados, eu já tenho o meu problema definido, eu já sei as lacunas, né, eu já coletei os dados. A primeira coisa que eu faço no meu artigo é a metodologia. Eu sempre começo pelo método, porque se eu sei bem o método, que é o coração, eu tenho bastante subsídios para saber as outras partes, de como é que eu vou proceder nas outras partes. Então, por isso que eu coloquei aqui a sequência, primeiro o método. Depois que eu fiz o método, escrevi a minha amostra, escrevi as análises, eu vou para os meus resultados. Porque tá fresquinha na minha cabeça como é que eu fiz as análises, então eu já vou para os resultados. E já vai estar fresquinha a discussão também. Já vou para a discussão. Aí eu faço a conclusão. E só no final eu faço a introdução. Tá, professor, mas por que tu faz a introdução por último? Ela é título, resumo e introdução. Porque a introdução de um artigo, ela é a introdução do tema e ela introduz o leitor no artigo. Como é que eu vou fazer a introdução sendo a primeira coisa que eu faço? E eu quero introduzir o leitor ao artigo se eu não sei as outras partes que eu já escrevi. Então, se eu já sei como é que eu fiz o método, os resultados, a discussão e a conclusão, agora eu vou fazer uma baita de uma introdução, porque eu já sei como é que terminou o artigo. Então, eu vou introduzir o leitor ao tema e ao artigo. Tá? Eu vou introduzir o leitor ao tema, o tema que eu estou estudando, e a construção do meu artigo. Tá? E eu só consigo fazer essa introdução ao próprio paper se eu já sei como o paper teve, qual que foi o desfecho do paper. Tá? Então, é sempre assim que eu faço. E para fechar aqui, uma dica muito importante, né, que é uma grande batalha a gente publicar em boas revistas, né, é como se a gente estivesse jogando a Champions, né, a Liga dos Campeões. A gente vai estar batalhando contra Real Madrid, Barcelona, os melhores do mundo. Então, não seja ansioso, aqui é a minha primeira dica. Terminou o artigo, não manda para a revista. Espera um pouco e lê de novo esse artigo. Porque geralmente a gente encontra aí alguns errinhos que a nossa leitura já está extremamente cansada. E se a gente deixar ele de molho um pouco, algumas horas, pelo menos, se possível alguns dias, nós vamos melhorar essas partes. Se possível também, manda o teu artigo para um amigo teu, de confiança, né, para que ele não publique o artigo. E peça feedbacks. Só tem a acrescentar, né, feedbacks de uma terceira pessoa da tua área. E esses feedbacks, não necessariamente o pessoal vai ser um autor, né? Eu costumo revisar um monte de artigo para colegas meus, e dado o meu serviço, eles colocam ali uma nota, agradecemos ao professor Christian por ter feito uma leitura atenta. Fazer uma breve revisão no final não significa que tu é o autor. Eu parto desse princípio. Manda o texto para um nativo, se possível, né? Agora, com o chat GPT, isso ficou muito mais tranquilo, né? E dê uma olhada, quando você tem um problema de pesquisa legal, antes de começar a escrever o teu artigo, ou saber que dados tu vai usar, analise umas 3 ou 4 revistas que tu possa submeter o teu trabalho. E aí tu já vai fazendo o artigo meio no estilo daquela revista. Tá? Não deixa para escolher a revista quando o artigo está pronto, porque às vezes aí tu vai ter que tirar, colocar, tirar uma seção, escrever de um outro jeito, e aí teu trabalho pode virar um Frankenstein. Então, sempre quando eu vou começar a fazer uma nova pesquisa, eu filtro 3 ou 4 revistas e tento escrever do jeitinho que elas estão publicando os artigos mais recentes. Então, para mim, essa é uma dica muito importante também. Pessoal, para ficar aqui dentro do prazo, eu fechei aqui em 40 minutos, que era o que o professor Danilo tinha me proposto. Eu vou parar de compartilhar aqui a minha tela e eu faço aqui mais uma saudação aqui, agradecendo o convite. Eu que agradeço, foi maravilhosa a palestra. Pessoal, eu já abri o microfone, então se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode levantar a mão ou deixar no chat também que a gente faz a pergunta.
Eu estava assistindo sua palestra, e antes da palestra eu estava justamente escrevendo um artigo, que está parado há um tempinho. Eu estava tentando já colocar esse artigo para publicar mesmo. E interessante que muitas coisas que você falou, poxa, eu preciso voltar e ver se está ok, se meu artigo está pronto para ser publicado. Ó, a Fabiana, ela fez uma pergunta, professor Christian, no caso de um texto com frases curtas na escrita acadêmica, pode-se utilizar conectivos como, por exemplo, todavia, portanto, dessa forma, além disso, ou não são recomendados? Fabiana, muito boa a tua pergunta. A minha resposta é depende. O tempo inteiro, todavia, portanto, eu não vejo com bons olhos. Mas volta e meia tu fazer uma mescla ali, por exemplo, uma vez ao longo do parágrafo, tu coloca um desses conectivos, linkando a frase anterior com a próxima, ou fazendo um contraponto, né? Não vejo grandes problemas. Certo. Alguma outra pergunta, pessoal? Alguém quer fazer uma pergunta para o professor Christian? Vou fazendo um comentário que eu estou vendo no chat, para quem está estranhando, não sei se ainda está ali, mas tem uma pessoa que tem um nome com uns caracteres diferentes. É a minha co-orientanda no doutorado, é a Aliki Karagrigório. Ela é grega. Oi, Aliki. Eu gosto de dizer para todo mundo que ela veio da Grécia e ela é uma aluna muito boa. Interessante. Sabe que eu quase não permiti a entrada dela, né? Pelos problemas que a gente teve em uma reunião passada com invasão de pessoal. Mas como estava tudo bloqueado, eu falei assim, vamos deixar entrar. Perfeito. Professor Christian, eu já me guardando o pessoal fazer pergunta aqui, eu tenho uma questão para fazer para você. Você comentou na parte de disseminar conhecimento, ao invés de ficar preocupado com citações, quantas pessoas estão citando meu artigo, como que está esse artigo sendo visto na comunidade científica, né? Hoje a gente enfrenta um problema muito grande, na verdade, que a gente é medido por isso. Na verdade, não só por citações, mas por fator de impacto da revista que você publica também. E a gente sabe que nem sempre a gente consegue, aqui para a realidade do Brasil, publicar numa revista dessa, porque hoje, com o Open Access das revistas, o preço para publicar numa revista dessa é muito caro para quem faz pesquisa aqui no Brasil. Então, está em torno de 3 a 5 mil dólares. Como que você vê essa problemática que a gente tem, até de ser, da qualidade sua e do seu trabalho ser medido pela sua publicação, não pelo conteúdo, mas por onde você publicou, em qual revista você publicou, e também a quantidade de citações, que dependendo de algumas áreas, as citações não vão ser tão grandes como, por exemplo, numa área de medicina, em uma tecnologia nova, mais recente. Bom, é uma boa pergunta. Eu parto do pressuposto que, claro que é muito importante a gente publicar nas revistas que tem fator de impacto bom, ter as citações, mas, ao meu ver, esse é um objetivo secundário, tá? Se a gente for partir do pressuposto que é publicar só para ter citação, vai passar o tempo, vai perder a vontade, a motivação de tu fazer ciência de qualidade. Só que é um número, quanto mais citações, melhores. É claro que é muito importante o nosso trabalho ser citado, né? Tem mais de 100 citações, tem 200 e tem 300. Mas, para mim, isso é uma consequência de um bom trabalho. Então, a gente deve prestar atenção nisso como consequência de um bom trabalho. É tipo um salário. Claro que é muito bom a gente ganhar um salário. O salário é consequência de um bom trabalho. Porque se nós ficarmos o tempo inteiro só pensando no salário, só no salário, e o salário vem uma vez só por mês, os outros 29 dias dos meses a gente vai estar meio frustrado. Tá? Então eu penso muito que a caminhada ao longo do tempo, tu acorda, mexe no artigo, tu vê que tu pode melhorar aqui, trocar uma análise, fazer uma análise a mais, e vai saber e perceber que isso é gostoso, que vai
contribuir de alguma forma para alguém, para mim isso é cereja do bolo. E a outra parte que você falou das revistas, né? Infelizmente, as open access, né? Tem esses valores que extremamente absurdos, né? Imagina, $3.000, $4.000, $5.000, converto para reais, dá R$20.000. Eu espero que algum dia isso mude um pouco, né? Porque a maior parte, pelo menos os meus artigos, eu faço, e eles não são open access, né? Eles ficam open depois de 2 ou 3 anos, né? Então, fica na mão das editoras, né? Já tem um monte de murmúrios sobre isso, que talvez mude, para transformar, talvez, a ciência um pouco mais aberta, né? Mas eu acho que a gente está caminhando para isso, tá? E por falar nisso, né, uma boa prática para a gente disseminar o nosso conhecimento, até que o trabalho está publicado numa revista, que muitas vezes vai deixar fechado, eu costumo, quando eu estou terminando o meu trabalho, que eu chamo de working paper, eu deixo ele em plataformas que são open, como o SSRN, né, que é da Elsevier. Vocês podem deixar o trabalho de vocês ali, as pessoas vão acessar de forma gratuita, e no dia que o teu trabalho for aceito, tu simplesmente diz, olha, SSRN, meu trabalho foi aceito, coloque a citação da revista. E isso não impede vocês de submeter o trabalho para alguma revista. E também tem uma outra plataforma que se chama Archive, né, que ali você pode deixar o teu trabalho gratuito também para todo mundo que quiser olhar. E tem uma terceira forma também. No o ResearchGate, não sei se vocês conhecem, que é uma plataforma, como se fosse um LinkedIn só de artigos, os meus trabalhos, quase todos eu tenho eles lá, open, só que eu não coloco a versão da revista, eu coloco a minha versão, sem os direitos autorais da revista. É o meu Word, o meu PDF, tá? Isso também costuma ser uma boa prática para disseminar o conhecimento. Interessante mesmo. Eu ainda reluto um pouco nessa parte de disponibilizar o artigo antes da publicação, mas eu preciso mudar realmente esse conceito. Mais uma pergunta, falando de revistas de grande impacto. Hoje a gente tem, eu não sei se na sua área é assim também, mas na área médica a gente tem algumas revistas que são artigos, né? E, na verdade, são revistas que têm até um impacto muito bom, mas não estão muito bem vistas para você publicar nessa revista. Inclusive, é um debate muito grande entre os autores, os coautores, de se deveria ou não publicar nessa revista. Então, revistas de nome, que quando você fala o nome da revista, o pessoal, não, essa revista não, porque, na verdade, ela está preocupada simplesmente em receber o valor da publicação, né, e ter um artigo a mais ali. Então, não tem, apesar de ter o peer review, elas talvez não sejam tão sérias nessa parte. O que você acha delas? Então, eu acredito que elas também estejam nas ciências sociais aplicadas e talvez em todas as áreas, né? Essas revistas nós chamamos de revistas predatórias, aqui, que elas estão muito mais preocupadas com o dinheiro, né? Geralmente publicou, mandou o artigo, é aceito e pagou. Muitas vezes não tem essa revisão por pares. Eu sou extremamente contra, né, essas revistas. E eu acho até que, se é para publicar numa dessas, a minha visão é melhor que você não publique. Porque amanhã depois você vai querer fazer um concurso, ou vai prestar uma seleção para uma universidade, e vai ter alguém na banca que entende do processo de publicação e vai ver ali, o fulano de tal tá andando nessas revistas aí, né? Pega mal, né? Eu acho que pega muito, muito mal. Então, eu sou contra, né? E sempre vou ser contra. E a minha recomendação se é para mandar para uma dessas, é melhor não queimar o teu filme. Então, não mande. E por que acontece que as pessoas, às vezes, mandam para essas, Danilo? É muito importante falar isso. Às vezes, você tomou um não de uma revista ali boa, e aí tu ficou triste. E aí tu tomou um outro não, tu mandou de novo e tu ficou triste de novo. E aí, eu só quero me livrar do artigo, e tu manda para uma dessas e tu dá o azar de ser publicado. Eu tenho para dizer para quem pensa assim, que isso é bem normal de tomar não, tá? O meu artigo mais citado, que eu sempre falo em aula, que é uma revisão, eu publiquei na 17ª tentativa.
E se eu tivesse ali na terceira ou quarta desistido e mandado para uma revista de um nível inferior, eu sabia que o artigo estava legal e cada vez vinha um feedback e ia melhorando, e tomando não. Só que, claro, a gente também tem que ter noção, né? Eu tinha uma noção que o meu orientador também dizia, né? Cara, o artigo tá legal, não baixa o nível. E foi. Na 17ª, ali pela quinta eu já estava enjoado de tomar não. Né? Então, o não é muito comum, tá? O não é extremamente normal. Eu devo ter... Esses dias em aula eu analisei, eu acho que eu tenho 36 artigos, e eu só 2 vezes dos meus 36, que na primeira que eu mandei passou. Nas outras 34, ou foi na segunda tentativa, na segunda revista que eu tentei, ou na terceira, ou na quarta, até a 17ª. Então, o não é normal. O não a gente tem que naturalizar, tá? Nós estamos jogando a Champions, né? Quando a gente manda para essas revistas boas. É claro que uma hora a gente vai perder. Entendi. 17ª é bastante. Alguém tem mais alguma pergunta para o professor Christian? Se não, professor, eu agradeço demais o tempo que você teve aqui para falar com a gente. Tá, pessoal, quem quiser assistir a aula, ela vai estar no YouTube a partir de amanhã. E foi um prazer ouvir um pouquinho mais e aprender com você sobre publicações, como publicar um bom artigo. E agradeço demais. Obrigado, professor Danilo, me coloca à disposição. Então, quem quiser conversar, só coloca Christian Fogasato e acha o meu LinkedIn. Meu e-mail também está no site da URGS, e vai ser um prazer aí poder manter contato. Pessoal, sigam o professor Christian lá no LinkedIn, que tem bastante coisa interessante. Foi assim, inclusive, que eu conheci o professor Christian, nas publicações dele, que são sensacionais. Muito obrigado, professor. Até mais.